voltando à história da oposição, e oposição do espírito com a carne, e da carne contra o espírito. Veja, queremos muito servir, mas muitas das vezes a carne não permite. Queremos muito vencer, mas a carne é o inimigo feroz. E eu já encontrei pessoas que brincou com isso, dizendo que nada, eu não tenho medo do diabo. E muitas das vezes não era nem o diabo, era só a carne que estava pelejando contra ele e contra ela. E derrubou e nunca mais voltou, e os anos se passaram. Eu encontrei pessoas aqui na região que diziam que nada, não tenho medo do diabo. Um novo convertido, uma nova convertida, hoje está no mundão. Sabe por que está no mundão, irmão? Porque não é fácil. A luta, ela é difícil. Agora pode colocar. A luta, ela é difícil, é travada. Aleluia. A carne quer comodidade. A carne quer sofá. A carne quer rede social, o que é bom. A carne quer descanso. Aleluia. Mas o Espírito diz: eu preciso me colocar de pé. Eu preciso fazer algo para Deus. Eu preciso melhorar. Eu preciso buscar o Senhor. Eu preciso orar. Eu preciso consagrar. Eu preciso descer, aleluia. Eu preciso melhorar. Se formos olhar só pela carne, a gente só vê os defeitos. Pela carne a gente só vai, alguém vai dizer: para que fazer um culto ali fora? Ontem alguém me parou lá e disse: por que o senhor fez aí? Deveria fazer aí dentro. Não sei o quê. Porque a carne nunca vai estar na visão. A carne vai sempre se opor. O Espírito vai lhe mostrar coisas que a carne não vai te mostrar. A carne é racional. O Espírito vê coisa extraordinária. Por quê? Porque o Espírito Santo mostra aquilo que o homem não vê, aquilo que o homem comum não consegue enxergar. Toda pessoa carnuda é pessoa racional, mas quem vive no Espírito vive na irracionalidade não, mas vive na espiritualidade, consegue ver o extraordinário de Deus, vê o que ninguém vê, enxerga o que ninguém enxerga. As igrejas estão cheias de gente talentosa, de cantar e de pregar, mas carnudos e carnudas. Não basta ter talento, tem que ter espiritualidade. Não basta ter dons, é preciso ter espiritualidade. Quando você fala em dizimar e ofertar na igreja, tem gente que tem calafrio, porque se eu der vai faltar, porque não consegue olhar pelo lado espiritual. Vive vidas terrenas. Aí quando você passa na esquina, na Sportnet, está lá viciado em coisas mundanas, porque não tem espiritualidade suficiente para entender que a provisão do crente vem do alto, que não é sobre dinheiro, é sobre gratidão, é sobre fé, é sobre acreditar, é sobre ser mantenedor, coluna espiritual da obra do Senhor. A carne se opõe o tempo todo. Você já prestou atenção quando você quer servir de verdade? Sempre tem uma coisa que não deixa. Sempre tropeça alguém na língua. Sempre tropeça em algo que não deveria. Seja na nossa ignorância. A carne é um inimigo feroz. Seja naquela mentirinha. Eu costumo dizer que toda pessoa que é viciada em mentira eu conheço de longe. Basta conviver comigo um pouquinho, eu já sei. Gostou de mentira, não me engana. Não me engana. A carne, quando se opõe ao Espírito e mostra os seus frutos. Ninguém que está vivendo de forma simplista, que a carne não mostre os seus frutos. Da mesma forma quem vive em Espírito. Quem vive Espírito mostra no dia a dia. Eu já ouvi gente dizer: eu limpar banheiro na igreja, porque vive na carne, porque não entendeu que aqui somos todos servos, aleluia. Eu estou secretário municipal, eu não sou.
Eu sou servo do Deus vivo, aleluia. Quando preciso eu livro o banheiro, pego cadeira como fiz hoje, aleluia. Não tenho dificuldade com isso, aleluia. Porque nós estamos caminhando para a Nova Jerusalém, estamos adorando, bendizendo a Ele, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação, aleluia. A carne diz, você pode. O Espírito diz, você só pode comigo. A carne precisa ouvir a música que foi cantada aqui hoje. Mas de ti, menos de mim, mais de ti, menos de mim. Que Ele cresça, eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a tua glória. É para Ele aparecer, aleluia. É para Ele ser glorificado, exaltado, bendizido. É para Ele nos libertar, nos transformar. Mas a gente precisa dar lugar, abrir a porta, dizer, faz em mim, opera milagre, realiza coisas que eu não posso realizar. Perceba que toda igreja tem um grupo de irmãos que ele não consegue avançar. E o nosso campo tem um grupo grande, porque consegue viver uma vida pelo lado material. E a carne tem dominado. Que seja menos carnes e mais espírito. Ninguém vai alcançar o que Deus quer que alcancemos de forma na carnalidade. Não tem como. Não tem como. Quer viver coisas extraordinárias e sobrenaturais? Desça na olaria. Busque, aleluia. Escute. Tire só um minuto aqui. Escute. Eu canto direto esse hino aqui, mas a gente às vezes não medita na letra. Cante comigo para você entender. Em fervente oração, vem o teu na presença. Mas só pode fluir quando? O que estás a pedir, quando tudo deixares, só flui assim. Quando tudo perante o Senhor e todo o teu ser Ele controla, só então que o Senhor tem poder, quando em tudo deixares do altar. Ou a gente se aproxima e deixa no altar. Deixar no altar é que algo precisa morrer para algo reviver. É preciso deixar as obras da carne morrer para que as obras do Espírito possam sobressair sobre as nossas vidas. Ser liberto, ser livre. Nós precisamos que as obras do Espírito sobressaiam. Quando entendemos que somos dependentes de Deus e somos nós quem precisamos dele e não ele de nós. Quando entendemos que somos nós quem necessitamos dele e não ele de nós.
Eu acho impressionante quando alguém diz que vem para o culto e ele não consegue entrar na dimensão espiritual, não consegue abrir a boca para adorar, e fica vendo defeito em culto, fica vendo defeito em tudo. Eu estava reclamando, deixando do microfone, mas se parar eu vou continuar pregando, porque eu não vou depender do microfone para pregar. Eu não vou depender do meu irmão que me olhou com a cara feia para vir adorar. Eu não vou ficar dependendo, aleluia, porque meu vizinho, minha vizinha, meu amigo não veio para o culto, aleluia. Quem não veio perdeu, aleluia. Eu vou adorar mesmo assim, eu vou bendizer mesmo assim, aleluia. Seja na abundância, na escassez, aleluia. Eu preciso da vazão ao Espírito, eu preciso descer na olaria para eu navegar no oceano do Espírito. Alguém diz: por que o senhor chora tanto na igreja? Porque o senhor está o tempo todo chorando, o tempo todo adorando. Sabe por quê? Porque eu sei de onde ele me tirou, eu sei o que ele tem feito na minha vida, aleluia. Eu sei que eu só estou aqui por causa dele, aleluia. Ele me deu, ele deu um banho no teu sangue, aleluia. E por isso somos servos dele. Por mais que a carne seja um opositor feroz e nos persiga diariamente, eu preciso vencer ela. Hoje precisa ser melhor do que ontem, e amanhã melhor do que hoje. Mas tem gente que vive uma vida assim, irmão. Hoje ele vai para frente, dá um passo, passa dias, ele dá 10 passos para trás. Hoje você vê ele está doido para ganhar o novo horizonte. Vai ser pregador, vai ser cantor, vai ser... Daqui um mês você encontra ele está mais jururu de que manga com caburete. Porque tem deixado as obras da carne. Outros, por sua vez, quer logo, do jeito que quer não é assim, é assado. A obra do Espírito, os frutos do Espírito aparecem com o tempo. Aleluia. Quem não sabe esperar não consegue viver aquilo que o Espírito Santo tem. Perceba que tem pessoa que ele não para em lugar nenhum. Ela não para em lugar nenhum. Aleluia. E nem vai parar enquanto não der vazão ao Espírito Santo de Deus. Não deixar as coisas carnais para trás, virar a página e dizer: eu sou um novo homem, uma nova mulher. Eu fui liberto pelo sangue do Cordeiro. Eu fui liberta pelo sangue do Cordeiro. Foi Jesus quem operou milagres em mim. Eu vou ser honesto. Me perdoe a franqueza, mas eu preciso dizer. Eu não vou mandar ninguém dizer, é eu quem preciso dizer. Deus me guarde de um dia de domingo eu ficar em casa. Só se eu estiver muito ruim. Eu dirigi a Assembleia de Deus de Madureira no campo, no final de linha aí. E eu fui acometido de uma enfermidade chamada labirintite. E no começo eu não sabia tratar com ela. Eu fui na urgência acho que umas 50 vezes. Eu ia trabalhar e voltava vomitando. Chegou o ponto de eu, não sei como, não, a mão de Deus não permitiu que eu batesse o carro. Cheguei a desmaiar algumas vezes. Caí. Até iniciar um tratamento violento. E às vezes eu ia para o culto domingo. Tonto. Mas eu não perdia um culto. E eu estava em construção, eu estava reformando a igreja. E eu ia a pulso, mas eu ia. Tem gente que basta formar o tempo. Vou não, vai chover. De tarde caiu 2 gotas. Vou não, o dia todo fez sol, está um calor. Novidade no Nordeste fazer calor. Vou não, o Flamengo está na televisão agora, eu não gosto não. Aleluia. Aí depois pensa que tem vitória assim, que tem transformação assim. E sem contar um detalhe mais importante.
Nós estamos caminhando para o céu, aleluia. O culto é lugar de aperfeiçoação, de adoração, o nome do Senhor, aleluia. Enaltecer o nome do Senhor, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, aleluia. Eu vim para o culto prestar adoração a Ele, como diz o salmista: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico, somos ovelha do seu rebanho. Pastor, você está dizendo isso com alguém? Não, eu estou dizendo com quem faz. A carne dá vontade de descansar. Você acha que eu não canso não, irmão? Irmão, eu faço podcast dia de segunda, culto do extraordinário de terça, de quarta-feira, quando eu não visito, é o dia que eu consigo resolver coisas pessoais. Quinta-feira apresento um programa. Está pensando que é só uma hora ali? É? Eu tenho que fazer pauta, eu tenho que chegar cedo, quando eu chego em casa normalmente é 11 horas da noite. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Sexta-feira tem circo de oração. Sábado eu tenho família quando não tem congresso. Domingo tenho 2 cultos dia de domingo. E durante o dia eu me acordo todo dia 6 horas da manhã. 7 horas estou deixando minha esposa no posto, pego o evangelista Marco em casa e vou trabalhar. Estava com a obra em andamento administrando. Administra uma obra, você vê qual é o problema? Com 5, 6 homens trabalhando, para você ver o que é dor de cabeça. A prefeitura, a secretaria fecha 2 horas da tarde. Eu chego em casa 6, 7. Chego em casa 5. Atendo por dia 50, 60 ligações fora das que eu passo para a marca atender. Respondo de 200 mensagens para frente por dia. E quando não respondo, a pessoa manda uma interrogação e diz: por que não atendeu ainda? Tem irmão mesmo, quando manda 2 mensagens para mim, eu demoro 5 minutos para responder, já está mandando interrogação. Pense. E você está falando o quê? Sabe por quê? E quando chega de noite eu tenho que vir adorar, é porque eu sou bom? Não, irmão. É porque eu preciso. Aqui é o meu estaleiro, eu preciso ser renovado, aleluia. Amanhã temos um dia cheio, aleluia. Mas hoje estamos aqui dizendo: santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, aleluia, aleluia. É eu quem preciso dele, o meu espírito diz assim: eu preciso dele, aleluia. É eu quem preciso me aproximar, é eu quem preciso produzir frutos do Espírito, aleluia. Eu preciso dar vazão para Ele operar em mim. Eu tenho 2 caminhos: ou eu opto pelas obras da carne, ou pelas obras do Espírito. As obras da carne está dita: idolatria. Tudo que praticamos com ídolos é obra de idolatria. Feitiçaria. E aqui eu vou abrir só um parênteses para eu não pregar aqui muito sobre isso, que eu quero terminar. Em nome de Jesus, ninguém venha me dizer que tem crente aqui orando contra outro crente, não, porque isso é coisa de feiticeiro. Por favor. Quem lhe ensinou assim, lhe ensinou errado. Crente de Jesus faz conforme lhe apraz. Opera um milagre. Não, Jesus, você viu que fez isso comigo, quero vingança. Isso é coisa de macumbeiro. Deixe e vá para o terreiro de Umbanda. Crente ora, clama, adora, exalta. E Jesus corta o laço e opera maravilhas. Aleluia. Jesus, mate meu marido que eu quero casar de novo. Jesus não vai matar porque você é feiticeiro. Diga: Jesus, converta meu marido e minha esposa. Aí sim ele opera milagres. Está cheio de crente feiticeiro, irmão. Você vai conversar com alguns, ele diz: não, porque o meu Deus mata. Pegou lá o homem, botou o homem no leito. Quem? O pastor lá da igreja. Olha que crente feiticeiro. Obras da carne, inimizades. Sinceramente, quando a igreja está cheia aqui, dia de terça-feira, seja sincero para você aí, tem alguém que você aqui na igreja você não gosta, não tem? Tem alguém que você assim: eu não vou com a cara dele. Eu mesmo não sou chegado a Denilson com essa camisa florida dele. Seja sincero, aleluia.
Sinceramente, se eu cantar aquele corinho, vocês conhecem aquele corinho? É aquele que eu gosto de cantar, dê a mão ao seu irmão. Você é capaz de dar a mão a todos eles, sem problema nenhum? Não gosto muito de fulano, não. Aleluia. Porque crente cheio de razão é assim. Mas em Jesus a gente perde a razão para poder morar no céu. Em Jesus a gente perde para ganhar. Aleluia. Deixa eu só, mais isso aqui eu termino. Para entrar nas obras do Espírito rapidinho e terminar. Porfias, contendas, inimizades, fofocas. Isso não tem no meio da igreja. É obra da carne. Mas a obra do Espírito, as obras do Espírito é amor, gozo, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, aleluia. Deixa eu fechar aqui para a gente encerrar. Diga assim comigo, é difícil morar no céu, mas eu quero morar lá. Mas se eu der lugar à minha carne, com certeza eu não moro lá. Tem uma brincadeira no Instagram que diz assim: essa semana eu quase perdi o meu réu primário. Diz que a pessoa estava doida para aprontar. Aleluia. Já o outro disse: se eu falasse tudo o que eu penso, aleluia, e tudo que dá vontade, aleluia. É porque tem hora que não é da gente falar, é da gente se calar. Tem hora que a gente tem que falar que crente não é besta. E a Bíblia diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo do céu. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de abraço e tempo de abster-se de abraço. Tempo de paz e tempo de guerra. É a Bíblia que diz. Diga assim comigo: tem dia que dá vontade de ficar em casa. Tem dia que dá vontade de largar tudo. Tem dia que dá vontade de desistir do mundo, aleluia. Tem dia que dá vontade de cavar um buraco e se esconder lá, aleluia. Oh, aleluia. Eu fico brincando, eu digo que tem dia que dá vontade de bater em Feira Nova, me entrancar no sítio, desligar os telefones. Na semana dessa eu me azoei com um negócio aí, desliguei os telefones, fui para casa e fui dormir. Logo eu tenho 2. Quando eu liguei, 24 horas depois, tinha 1.511 mensagens e tinha 86 ligações. O pessoal à procura, queria saber onde estava. Eu em casa, com os 2 telefones desligados. Fiquei 24 horas no ar desligado, porque eu não queria ver ninguém, aleluia. E quando foi à noite, na terça-feira, eu vim para o culto e vim ouvir a mensagem do Senhor, e Deus ainda me usou. Mas eu fiquei o dia todo calado, sem falar com ninguém, trancado dentro de um quarto. Sabe por quê? Porque tem dia que a gente quer desaparecer. A carne sim faz esse tipo de coisa com a gente, aleluia. E a gente diz: eu vou pregar o quê? Vou falar o quê? É nessas horas que Jesus diz: agora eu vou encher, aleluia. É nessas horas que Jesus diz: você não tem força, mas eu tenho, aleluia. Você não tem ânimo, mas eu tenho. Você não tem vigor, mas eu tenho. Você não faz, mas eu faço. Você não realiza, mas eu realizo. Você está pensando que é só você que dá vontade de desistir, de ficar pelo caminho? Se é só você que se magoa? É só você que quando alguém fala mal a carne diz: eu vou me vingar? Aí Jesus diz assim: você vai calar, como foi dito ontem, eu é quem vou agir. Deixa eu contar um negócio aqui para encerrar. Tem um bocado de gente aprontando contra mim, porque ser crente não é fácil. E ser crente na posição que eu estou é mais difícil ainda. É um meio que tem de tudo. Tem de tudo no meio. E andou aprontando uma série de coisas comigo aí, eu dei alguns limites. E eu chamei Marcos e chamei Jefferson na sala e disse assim: ó, esses foram os áudios que eu respondi, eu não aceito isso. E a linha é essa: quem cruzar essa linha eu revido. Eu não sou besta também não, eu sou de Feira Nova. Quem cruzar essa linha, eu vou fazer igual o Irã. Cruzou essa linha, eu jogo um míssil. Não tem muita conversa não, porque já passou, eu fiquei 100 dias apanhando, mas se passar daqui, embola. Disse isso. Obras da carne, a vontade também de agir. Eu digo: eu sei e tenho munição para agir.
Quando chegou ontem lá, Deus usou Joed e disse: pega os documentos que estão no cofre e insere nele, porque a peleja não é sua, a peleja é minha. Glória a Deus. Aleluia. A peleja não é vossa, a peleja é minha, porque a nossa vontade é a gente agir, porque por mais que sabamos como agir, Jesus disse, mas você não vai agir, porque quem vai agir sou eu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, a obra do Espírito é diferente. Jesus diz, eu sou o advogado fiel. Aleluia. E eu gostei quando o Joel disse assim, impulsionado pelo Espírito Santo, quem não deve, não tem o que temer. Aleluia. Já eu costumo dizer que quem não deve não teme nem treme. E quem não deve tem um advogado, porque Jesus vê o que você não vê, vê o que eu não vejo, sabe o que eu não sei, sabe o que você não sabe. Irmãos, nós temos carregado um fardo muito grande na onde estou. E tem hora que cansa. E aí eu fico vendo pessoas que são abençoadas por esse fardo que carregamos, desdenhando. E eu vou começar a abrir mão. Quem não quer estar comigo, fique em paz. Deus abençoe. Prossiga sozinho. Mas eu não vou carregar mais. Eu sei o que eu tenho feito em alguns casos. Eu vou deixar com Deus. Fique em paz. Siga a viagem. Sozinho. Siga a viagem. Porque tem coisas que é melhor entregar a Deus e se aquietar. Porque estamos justamente para fazer a obra do Espírito. Mas tem pessoas que insistem em fazer a obra da carne. Insistem em querer a sua razão. E mais das horas eu tenho que estar apagando fogo, correndo atrás de quem quer fazer a sua vontade o tempo todo. Deus falou comigo, então eu tenho que fazer o que agora? Esperar nele. E se amanhã eu começar a agir diferente? É obras da carne. O problema é que Deus tem falado, tem entrado aqui e saído aqui. Tem entrado aqui e tem saído aqui. De algumas pessoas. Muito obrigado. Pode desligar aí, Josué.